Olá, boa noite a você que nos acompanha em Teresina, no Piauí, através das redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação. Estamos na quarta-feira. Boa noite, mais uma vez, e obrigado pela audiência. Mais um debate do dia, estamos chegando, já nos aproximando da reta final da campanha, nos aproximando do dia da votação. É o que nós falávamos anteriormente, quando a campanha começa. Está aqui meu amigo Tássio Cruz. Boa noite, Tássio. Obrigado mais uma vez. Boa noite, Douglas. Boa noite, deputado. Boa Deputado noite Fábio Novo também, obrigado pela presença. Já a conversa com o deputado Fábio Novo, que é candidato à reeleição. Falava, Tássio, ainda na pré-campanha, né? Já no finalzinho da pré-campanha, a gente dizia, olha, quando começar o período da campanha, é um tiro rápido. Então, quer dizer, foi praticamente ontem começou a campanha oficialmente, nós já estamos a menos de um mês do dia da votação. Então, assim, reta final, ocupar os espaços que não foram ocupados, reforçar aqueles mais importantes. Quer dizer, cada candidato, nesse momento, tem uma estratégia diferente, né? Sem dúvida. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos. É um tiro curto, 45 dias de campanha, uma super pré-campanha, né? Uma pré-campanha que ganhou muita força nos últimos anos e de agora para o dia de hoje, 7 de setembro, até o dia da eleição, é um tiro muito curto e os candidatos têm muito pouca margem de erro, principalmente numa campanha estadual com tantos municípios e um Piauí tão grande como é. Você falou margem de erro, eu lembrei aqui da Associação Presidencial e da Associação Estadual para os cargos majoritários, principalmente presidente da República e governador do Estado. Porque não tem muito tempo para correção de rumo, né? Ou correção de algo que foi dito que não era para ser dito. Então, é preciso ter muito cuidado nesse momento, porque qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de frase, qualquer tipo de análise, opinião, pode pesar negativamente e pode, num cenário mais polarizado, ser até decisivo para a eleição. E principalmente quando se tem um cenário que nós estamos vendo pela primeira vez, né? Nós tivemos redes sociais nas últimas eleições, mas essa com a maximização ainda maior de tudo que se diz em qualquer lugar, né, Douglas? Antes a campanha ela ficava muito restrita às atividades de campanha, aos eventos. Hoje não, hoje o candidato, a candidata, ela é monitorada a 24 horas por dia, em qualquer lugar que esteja. Então, em 45 dias, a situação pode mudar completamente. Por isso, tanto cuidado, tanto zelo ali no que se diz e que se faz. Eu vou fazer essa pergunta para o deputado Fábio Novo depois do intervalo, mas eu queria fazer logo a você. Essa eleição houve uma participação muito maior das redes sociais. E eu não sei se é só impressão minha, mas eu estou notando um certo esvaziamento da rua. Ou seja, menos movimentação na rua, menos bandeiraço, uma quantidade menor de reunião. Você acha que à medida que as redes sociais, porque as redes sociais também facilitam o trabalho, né? Você tem ali um local e tal, na medida que as redes sociais ganharam muito mais importância, houve, de uma certa forma, esse esvaziamento do candidato e dos eleitores nas ruas, daqueles eventos tradicionais? O corpo a corpo, ele não vai perder nunca o valor, né, Douglas? Principalmente uma eleição estadual, onde os municípios do interior ganham um peso muito importante. A presença do candidato no município ela é crucial. Mas um fato curioso é que a eleição de 2020 ela forçou todos os candidatos a prefeitos e vereadores a ir para a rede social, porque nós estávamos num cenário de pandemia. Então não podia se fazer o corpo a corpo como estamos vendo agora. Mas em 2022, já com praticamente o enfraquecimento, não encerramos ainda, infelizmente, a pandemia, mas com o enfraquecimento, o corpo a corpo, a presença ganhou muito espaço. E a rede social, ela agora, com o amadurecimento de 2020, ela vem sendo trabalhada de uma forma mais profissional, né? E isso traz um refino maior e, claro, uma abrangência, né? Uma atuação maior dos candidatos em todos os estados. Então, eu acho importante observar esse refinamento dos trabalhos da rede social, principalmente nessa campanha. Lembrando que toda quarta, às 8h30 da noite, debate do dia com candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal e convidados para discutir o processo eleitoral. E no domingo, cobertura especial, a partir das 5 horas da tarde, nós teremos uma cobertura da O Dia TV de todo o sistema de comunicação, ininterruptamente, a partir das 5 horas até a finalização da votação, para que você conheça detalhadamente os eleitos, a votação de cada um, as análises, enfim. Cobertura especial que nós vamos divulgar ao longo dos próximos dias. Deputado estadual Fábio Novo, boa noite. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, é um prazer estar com vocês.
Eu faço essa primeira pergunta ao senhor. É impressão minha ou, de uma certa forma, ou como o Tássio disse, houve, não esvaziamento, mas houve uma seleção de eventos, porque antigamente a gente via muito, né, Tássio? Bandeiraço, candidato, o senhor participou de vários, quer dizer, comício, reunião. Houve um refinamento, ou seja, já que a gente tem a rede social que entrega mesmo ali, se há algo que a rede social dá, essa precisão na hora da entrega, se essa precisão na hora da entrega, houve uma certa diminuição nessa quantidade dos eventos tradicionais, que a gente chama tradicionais, levando-se inclusive em conta também ainda a pandemia? A pandemia nos forçou ali em 2020 a fazer campanha de forma diferente, né? Então você teve exclusivamente, praticamente, as redes sociais. Depois nós ainda tivemos em 2020 a questão das carreatas, que eram permitidas porque eram bastante abertas. Nessa eleição, você tem as caminhadas, elas estão acontecendo, comícios muito poucos. O instrumento do comício, que anteriormente era muito forte. Muito forte. Ele agora praticamente inexiste, né? Então, tem se adotado uma estratégia de se fazer caminhadas, o que tem de rua, né? Bandeiraço, você lembrou bem, ainda tem pouco acontecendo, né? Na verdade, as pessoas estão se reinventando para fazer campanha, né? Porque com o advento das redes sociais, agora só rede social também não é o suficiente. É preciso compreender que você precisa ter uma rede social forte, que possa fazer a interação. Os grupos de WhatsApp, é uma estratégia hoje muito forte para a eleição, além das redes por si só, e precisa se somar também. A TV é muito importante, ainda o horário eleitoral, e reaprender a fazer campanha de rua, porque no pós-pandemia nós tivemos toda essa dificuldade. Então, eu vejo que tem caracterizado essa campanha, principalmente as carreatas e caminhadas. Algumas caminhadas elas têm acontecido. Então, é um momento que a gente está reaprendendo a fazer campanha. Deputado, o senhor é jornalista. Sim. Nosso colega jornalista. Aliás, acho que antes do Tássio vir ao Piauí, o Tássio, não sei se pegou a época do deputado Fábio cobrindo a Assembleia. Não. Cheguei em 2012. Era na área de política, né? Era um jornalista da área de política. Deputado, o senhor acha que isso vai mudar também da seguinte maneira? A rede social também permite um contato mais próximo com o eleitor. O eleitor pode mandar mensagem, o eleitor Sim. pode conversar com o candidato pode ter ali alguns momentos em que ele diz, olha, eu vou estar nesses momentos aqui disponível para conversar e tal. Isso vai forçar, o senhor acha, num futuro próximo, nos próximos anos, que o candidato mantenha uma rede social, como o senhor disse, forte, ativa, primeiro porque é extremamente barato. Não é? É barato, assim, no sentido de que muitas coisas podem ser feitas pela rede social sem precisar ir ao município. Será um instrumento importante de prestação de contas, será um instrumento importante de registro de eventos, desse contato com o eleitor. Quer dizer, a rede social vai se tornar também esse instrumento que vai ser muito utilizado não só durante a campanha, mas durante o mandato inteiro? Sem dúvida, não tenha dúvida disso. Acho que, observe que nessa campanha, candidatos que não tinham rede social foram obrigados, inclusive, a montar... Correr de última hora e montar a sua rede social. Né? Nós temos vários exemplos aqui no Estado, porque ele é um instrumento hoje muito forte de contato direto com o eleitor. Você lembrou bem aqui, muitas vezes você faz a interação no direct do Instagram, você manda mensagem e se você tiver o próprio candidato e uma assessoria que consiga responder, isso é fundamental, porque essa interação permite a proximidade com o eleitor, sem falar do engajamento que vai permitir também que na própria rede social você possa ser ampliado, conquistar inclusive mais seguidores. Deputado, trazendo agora para o nosso cenário político, o PT montou uma estratégia muito ousada, né? Atraiu muitas lideranças para o partido, deputados com mandato, e a sigla tem o objetivo de eleger aí 11, até 12 deputados estaduais, que seria mais de 600 mil votos, se formos falar de legenda. Como é que está essa campanha internamente no PT? Qual o sentimento dos candidatos dentro dessa chapa proporcional e qual a avaliação do senhor para essa estratégia do PT ousada de fazer mais de 10 deputados? Bom, na eleição passada, o PT foi o partido mais votado para deputado estadual,
nós tivemos 330 mil votos, elegeu 5 deputados estaduais dentro de uma coligação, que era permitida a coligação. Se não tivéssemos feito a coligação, o PT, pelos votos que teve, elegeria 6 e arriscaria o 7º deputado estadual. Com o advento da federação, nós criamos uma federação, essa federação foi em nível nacional, é uma nova regra eleitoral. Aconteceu que terminou federado o PT com o PV e PCdoB. Esses partidos estão agora numa federação. E com o fim das coligações e a possibilidade de você ter uma federação, outros partidos tiveram que se readequar à regra eleitoral. Então, houve todo um caminhar digamos assim, houve toda uma situação que os partidos tiveram que se reinventar por conta do fim das coligações proporcionais. É bom lembrar que nós vimos isso já na eleição de 2020, que não era mais permitido as coligações proporcionais e os partidos tiveram que se reinventar. Só acrescentando um ingrediente aí, deputado, da pergunta do Tasso, 2018 o PT estava preparado para sair só. Só, exatamente. E 2022 também. E 2022 também, iria sair só. Então, assim, na estratégia do PT, saindo sozinho, sem federação, já havia uma chapa formada que indicava a possibilidade de você ter uma eleição de aproximadamente 10 deputados estaduais. Só o PT? Só o PT. Eu acredito que com a vinda, inclusive, de parlamentares que têm uma robusta votação, não é difícil você atingir. O PT sozinho atingiu 330 mil votos. Isso se mantém ou amplia. E vindo deputados de mandato que estão na federação e que fizeram a opção de filiação no PT, não é impossível o PT fazer 600 mil votos para deputado estadual. Aí a projeção seria? Arriscar fazer aí de 11 a 12 vagas na Assembleia Legislativa. Aí então, o MDB garante 10. Exatamente. O MDB diz que no mínimo, o cidadão mais pessimista são 10. Vamos botar aí 12 do PT, são 22. Né? A oposição diz que elege 6, são 28. Aí, no geral, sobrariam 2 vagas. 2 vagas. Vamos colocar o Solidariedade, uma vaga de Evaldo Gomes, então aí ficaria uma outra vaga, quer dizer... Por republicanos. Por republicanos. Isso. Então, assim... A conta é mais ou menos essa. Mais ou menos essa. E aí muda a sobra para e deputado Fábio Novo e telespectadores, tem outro detalhe. Diminui o número de partidos. Sim, sem dúvida. Né? Quer dizer, fica assim, o cenário ganha Rafael Fonteles, ganha Silvio Mendes, eu estou falando aqui dos 2 mais votados, mas... O cenário é muito claro ali por 2, não tem muita margem de... Exatamente. De manobra, né? É um negócio muito... Essa é a ideia dos legisladores com essa mini-reforma, né? Isso. Que criou as federações para enxugar, né? Nós temos aí 35, 36 partidos e a ideia é enxugar a representação nos parlamentos. Né? Agora, deputado Fábio Novo, o senhor tem, considerando redes sociais, considerando tudo que apareceu de novo, pandemia também, e considerando que a gente não viu por parte da população, que antes se manifestava, por exemplo, como em 2013, agora se manifesta nas redes sociais, aí muitas vezes a gente faz aqui alertas, até de forma exagerada, desrespeitosa, enfim, muito mais uma espécie de milícia digital do que propriamente alguém que quer fazer um desabafo, uma reclamação, mas enfim, o que é que o senhor tem como político, como um homem que ocupa parte da cultura, como jornalista, o que é que o senhor tem observado de novo nesse pleito eleitoral? Se eu tivesse que apontar 1, 2 ou 3 questões que o senhor disse, olha, isso aqui eu estou notando muito fortemente nessa eleição, seria o quê? Bom, nessa eleição nós temos um cenário que tem os 2 principais nomes postos, Silvio e Rafael. Silvio com uma carga que é muito maior do que o Rafael, quando eu digo carga no sentido de conhecimento. Foi prefeito da capital. E de um outro lado... Foi candidato a governador? Foi candidato a governador também. De outro lado, o Rafael, que se apresenta como um secretário de governo que nunca disputou nenhuma eleição. É a primeira eleição da vida dele, aos 37 anos de idade. O que tem de interessante nessa eleição, na minha avaliação, é a avaliação que eu faço, é que você tem uma candidatura que tem o peso do presidente Lula, que usa isso, e de um outro lado tem uma estratégia de que
você tem que esconder um candidato, um presidente que tem bastante rejeição no Estado e que, inclusive, estrategicamente, no submundo da política, você usa, inclusive, a figura do Silvio como sendo alguém que teria uma boa relação com o Lula, quando foi prefeito da capital. Ele disse aqui várias vezes que agradece a Ponte Estaiada, a HUT, e foi com apoio do ex-presidente Lula, senão não teria concluído, ele disse. E aí você tem uma campanha que você fica pisando meio que em ovos para dizer, estou falando aqui do lado do Silvio, né? Quais são os apoios federais de lá de cima que realmente... Você vê que eles são escondidos, né? É um apoio que ele é escondido, não tem como aparecer. Então você tem que fazer toda uma manobra nesse sentido. Desse lado tem um governo de 4 mandatos, que é natural você ter um desgaste, porque já são 4 mandatos. Mas de outro lado tem alguém que se apresenta como sendo uma mudança, que eu acho que nós precisamos explorar mais, digo nós, o nosso campo, que na verdade qual é a mudança que quer se implementar para o Piauí? É a mudança de uma política que é coordenada por Bolsonaro, que aumentou preços, que trouxe a fome de volta, enfim, são cenários que estão postos para a população do estado do Piauí para fazer essa escolha. Vejo que é uma eleição acirrada, mas considero que nós temos possibilidades reais de vencer o pleito, porque o Lula é muito forte, existe um sentimento no Brasil de retomar o governo do presidente Lula, isso está se caracterizando nas pesquisas que têm sido colocadas em nível nacional, e tem o Rafael correndo para chegar lá, por ser muito desconhecido, mas eu considero que é uma boa opção, e eu sinto, pelo que eu andei esse final de semana passado, no Piauí, que começou a pegar muita liga, a ligação do time completo. Precisa ter um time que você vai votar, que seja um time que vai estar sintonizado. O Piauí hoje vive um momento que não tem sintonia com o governo federal. O governo do estado não é sintonizado, a gente não consegue somar esforços para trazer mais recursos para o estado do Piauí, e isso é muito ruim. E o momento que nós tivemos do Lula com o Wellington juntos, governando o Brasil e o Piauí, foi um momento que o Piauí acelerou mais. Então, se a gente conseguir passar essa mensagem para as pessoas, de que tendo o Lula presidente, o Rafael governador, a gente vai conseguir mostrar que com isso o Piauí vai ganhar mais. Deputado, vamos partir para as questões de proposta, mas antes uma última pergunta ainda sobre essa avaliação do pleito. Claro que todos os candidatos querem... o que é que seria ideal? Né? Seria ideal você pegar 13, vai para a legenda, ajuda todo mundo, né? E tal. Quem não tem ali um candidato, ela viu tudo. 44, quer dizer... Sim. Mas o senhor concorda que cada vez mais... e aí o marketing político, os candidatos tentam fazer exatamente isso. Por exemplo, olha, o nosso candidato a presidente é esse, nosso candidato a governador é esse, o senador é esse, mas o senhor não nota que há um descolamento, ou seja, o eleitor em si, ele vai um pouco nessa contramão? O próprio doutor Silvio disse que em vários lugares ele chegou e disse, conversando com as pessoas, olha, eu voto no senhor, mas eu voto no presidente Lula. Né? Na casa eu votava Lula para presidente e Silvio para governador. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para perguntar, o senhor nota esse descolamento? As pessoas estão, presidente eu vou analisar, governador eu vou analisar, senador eu vou analisar, e pode sair ali uma mistura de vários partidos. Sim, sem dúvida, tem sim. Isso acontece. Então, cabe a nós que queremos eleger o nosso projeto, mostrar qual é a vantagem que você tem de votar numa chapa que vem casada, que tem possibilidade de fluir melhor um projeto, ou numa chapa que é descasada. Nós vivemos esse momento no Piauí. A chapa descasada, a eleição do Bolsonaro e a eleição do Wellington no Piauí, nós tivemos uma chapa descasada que está resultando em prejuízos para o estado do Piauí. Muito embora Fernando Haddad tenha ganho do Piauí, mas quem foi eleito foi Bolsonaro. Foi Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvida que se a gente tiver uma chapa que seja eleita com Lula e Rafael, será melhor para o Piauí. Deputado, agora trazendo novamente para a proporcional, uma curiosidade interessante. O senhor não esteve entre os 10 mais votados na capital em 2018. Sim. Porém, em 2020, foi o 4º candidato à prefeitura mais votado,
o balanço que a gente viu foi uma análise positiva dessa campanha em 2020. Como o seu projeto 2022, agora saindo desse recall da eleição da Prefeitura de Teresina, com esse cenário de não estar entre os mais votados em 2018 na capital. Como é que o senhor projeta essa eleição de 2022 em Teresina, que é o maior colégio eleitoral do estado? Bom, na eleição passada eu tive 6.700 votos para deputado em Teresina. É fato que com a eleição de 2020 para prefeito... Lembrando que nesse contexto de 2020, acho que o antipetismo estava no auge. Exatamente. Então, em 2020 eu disputei uma eleição. Primeiro, eu não era o candidato. O candidato do PT era o deputado Franzé, mas o deputado Franzé terminou desistindo e o meu nome terminou aparecendo. Então, nós começamos uma campanha do zero. Então, se você for colocar na análise que foi feita, os candidatos que mais cresceram na campanha fui eu e a Jéssica. Porque nós saímos do zero. A Jéssica terminou com 12%, eu terminei com 11,80%, algumas coisas que nós tivemos. Então, nós fizemos uma campanha que foi uma campanha muito bonita, né? Bom, nós tivemos quase 50 mil votos para prefeito, 47 uns quebrados aqui em Teresina. Qual é o recall disso? O recall é que o Fábio se tornou mais conhecido na capital. Nós temos voltado, conversado com as pessoas, eu noto que tem uma boa receptividade com quem eu tenho conversado, e eu acredito que, em relação à eleição de 2018, eu tive 6.700 votos. É possível ter uma meta de pelo menos aí uns 10 mil votos para deputado estadual aqui em Teresina. Mas vamos aguardar, porque eleição a gente não sabe. É complicado, é muito complicado. A gente sabe depois que o voto sai da urna, né? Mas eu estou otimista de que é possível ter uma boa votação aqui na capital. Quanto será? Isso eu não posso te dizer. Bom, cultura é indiscutível que é uma das suas bandeiras. Só foi secretário de Cultura. E, aliás, não deveria dizer, porque é um programa público, mas é fato, o senhor fez uma gestão muito importante na pasta da cultura, principalmente no período de pandemia, onde houve diminuição de recursos, onde houve uma série de problemas. Aliás, os pontos de cultura aumentaram no estado do Piauí, outros reformados, outros que foram criados, enfim. Além da cultura, o que é que o senhor elegeria para quem está nos acompanhando como principal programa de governo, além da área cultural? Bom, eu vou manter a bandeira da cultura, porque é uma área que eu me identifico bastante. Uma outra bandeira que eu quero desenvolver no próximo mandato, se Deus quiser, é o esporte. Nós estamos trabalhando, inclusive, uma lei de incentivo ao esporte na Assembleia Legislativa. Tenho discutido isso muito com a governadora Regina Souza. Outra bandeira que eu vou trabalhar muito fortemente também é a questão da educação. Eu considero que é muito importante nós ampliarmos o acesso da escola de tempo integral na maioria dos municípios piauienses. E tem uma bandeira que eu tenho me apaixonado, já venho há algum tempo trabalhando, mas eu acredito que é possível a gente trabalhar ainda mais, que é a causa ambiental e também a causa animal. São bandeiras que eu pretendo dar, digamos assim, ter um olhar mais especial tendo um próximo mandato. Obrigado pela presença, candidato. Aproveitar para o senhor falar aqui do nome e do número. Bom, eu na verdade, é quem quero agradecer a oportunidade. Estou colocando meu nome à disposição para disputar mais um mandato de deputado estadual. Colocar essa experiência que tive, considero que foi uma experiência muito exitosa. Eu tive o prazer de ser secretário de Cultura do Estado, onde fizemos uma revolução nesse setor, o que era antes a cultura, o que é hoje, com equipamentos reformados por todo o Piauí, tendo exemplos que hoje são destacados nacionalmente, como cadeias que foram transformadas em espaço de cultura e fazendo com que cidades que nunca na sua vida imaginavam ter um espaço de cultura, hoje possam contar, de Corrente a Parnaíba. Por isso estou colocando aqui meu nome à disposição. Eu sou o Fábio Novo e o meu número é 13111 para deputado estadual. Voltamos com o debate do dia pela Audia TV. Muito obrigado pela sua audiência. Nesta noite de quarta-feira, nós sempre levamos ao ar, desde o início da nossa cobertura, durante toda a cobertura, toda quarta-feira, um programa especial para falar sobre sucessão estadual com candidatos, advogados, cientistas políticos, para você entender melhor o pleito eleitoral. Conversamos agora há pouco com o deputado estadual Fábio Novo, que é candidato à reeleição, e estamos recebendo aqui a candidata a deputada estadual, que agora registrou a candidatura como Bárbara do Firmino, que é filha do saudoso prefeito Firmino Filho.
Lembrando que a dona Luci, a deputada estadual Luci Silveira, que é a mãe da candidata Bárbara, é atualmente deputada estadual pelo Progressistas. Então ela decidiu não continuar e a Bárbara assumiu a candidatura e é candidata pelo Progressistas a deputada estadual. Obrigado, candidata, pela presença. Obrigada. Aliás, todos os candidatos que estão vindo aqui da entrevista estão vindo de compromisso, da entrevista, volta para compromisso. Aí é que eu pergunto, a gente teve um candidato, uma pré-campanha enorme, longa demais, e aí chegou agora o período da pré-campanha, está passando rápido, quer dizer, começou um dia desse e já estamos a menos de um mês do dia da votação. Eu queria aproveitar a oportunidade para a senhora fazer um balanço aí, porque a senhora esteve na política, quer queira, quer não queira. Seu pai, né, foi um dos maiores, se não o maior prefeito de Teresina. Então a política estava em casa, estava todos os dias, a senhora vivenciava isso, o negócio só está lendo de frente, né? Então, qual o balanço que a senhora tem feito dessa experiência e da sua campanha? Não, fico muito feliz em ter sido bem recebida em todos os lugares que a gente foi. Desde outubro do ano passado, a gente vem fazendo essa grande caminhada, percorrendo os mesmos passos que o prefeito Firmino Filho percorreu. E nós estamos justamente aqui nessa reta final, com toda a força, com todo o ânimo, com toda a garra, com toda a nossa luta. E nós temos certeza que nós vamos, com certeza, ter a nossa vitória, ter essa luz no final do túnel, né? Foi um ano bem comprido, um ano bem ocupado, né? Então, mas nós estamos finalizando nossa campanha com muito sorriso no rosto, com muito abraço apertado, com muito beijo. Então, eu fico muito feliz em ver toda essa receptividade da população, não só teresinense, mas sim da população piauiense, porque, como você falou, o prefeito Firmino Filho era reconhecido em todo o nosso Piauí. Então, eu fico muito feliz com toda essa demonstração de gratidão a ele. Pois antes da gente entrar na questão das propostas, e era uma pergunta que eu queria fazer. O prefeito Firmino Filho foi candidato a governador, né? Mas ele foi prefeito de Teresina por 4 mandatos e era um político, apesar de viajar para várias cidades do interior, mas era um político muito concentrado na capital, né? E muito conhecido, e isso é natural, nas grandes cidades. Mas como é que tem sido, por exemplo, a surpresa da senhora em chegar em cidades pequenas, distantes de Teresina, e ver que aquelas pessoas conheciam o trabalho do prefeito Firmino Filho, admiravam o prefeito Firmino Filho? Então você está falando uma surpresa, porque você, por exemplo, Jacobina do Piauí, você chega lá, não, conhecia, acompanhava, acontece muito, até em cidades mais distantes? Verdade. Inclusive, tivemos semana passada em Curimatá, em Morro Cabeça no Tempo, em Gilboés. Em todas essas cidades eu fico impressionada, porque nós não só vamos naquelas lideranças, nós percorremos o comércio, percorremos o mercado da cidade, conversamos com a população e a gente vê, na hora que eu me identifico como filha do prefeito Firmino, a gente vê muito esse reconhecimento. Ele foi um grande gestor, ele foi um grande prefeito da nossa capital. Eu fico assim, às vezes fico surpresa, porque cidades tão pequenas, cidades que a gente pensa que não tem nem todo esse acesso, né, a informação, até essa ligação com a capital, mas não, está ali presente e está viva a memória do prefeito Firmino Filho. Candidato, eu tenho acompanhado, principalmente nas redes sociais, um lema que foi a marca do ex-prefeito Firmino que você tem usado, Piauí daqui para frente. Você é uma candidata jovem, como é que se projeta esse Piauí daqui para frente? Qual a visão que se tem de Piauí a partir dessa campanha? Quais são os objetivos para o Piauí da Bárbara do Firmino? Na realidade, foi eu que idealizei esse slogan, né? Porque antes, meu pai, foi a primeira vez que ele foi candidato, em 96, 95, né, na realidade, ele usou o tema Teresina daqui para frente, que era a partir da gestão do prefeito Alferraz, que ele queria aumentar, queria evoluir nossa Teresina. E é esse sentimento que a gente tem hoje. A gente tem esse sentimento de realmente que o nosso Piauí precisa alavancar, precisa crescer, precisa melhorar. E por isso eu escolhi isso. O Piauí é daqui para frente, o Piauí é a partir desse momento para frente, a partir desse momento para o nosso futuro. E é isso que a gente consegue mirar e a gente consegue ver o nosso Piauí melhor, um Piauí com moradia a todos, um Piauí com uma saúde funcionando, um Piauí com educação de qualidade. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que realmente acreditem no nosso Piauí, que acreditem que o nosso Piauí tem sim possibilidade de crescer, tem sim possibilidade de ser maior do que ele já é. Então, por isso que a gente escolheu esse slogan. Agora,
com relação à candidatura majoritária, a senhora tem uma ligação bem próxima com o principal candidato de oposição, que é o ex-prefeito Terezinha Silvio Mendes, que, aliás, era muito amigo do ex-prefeito Firmino Filho. Quando um era prefeito, o outro trabalhava na gestão e vice-versa. Padrinho, né, da irmã mais nova. Exatamente, padrinho da irmã da candidata. E a gente vê nas imagens e fotos a proximidade da candidata com o candidato Silvio Mendes. Nessa avaliação majoritária, como é que a senhora tem acompanhado esse cenário? Há, de fato, como muitos que passam pela Dia TV têm dito, de um cenário muito favorável para a oposição? Realmente nós vemos a cada dia que passa a campanha do nosso futuro governador Silvio Mendes crescendo. Inclusive ontem mesmo eles visitaram cerca de 8 cidades no dia e foi bem recebida. A nossa onda azul está contaminando não só nossa capital, que a gente sabe que nós estamos muito fortes aqui na capital, mas todo o nosso Piauí. Isso que a gente sempre quis, né, o nosso grupo, isso que a gente sempre quis foi essa permeabilidade em todo o nosso Piauí. E junto com o nosso senador Ciro, a gente conseguiu isso, porque o Ciro, vocês sabem, que ele é um senador e ministro agora extremamente municipalista. Ele ajuda os municípios, coloca cofinanciamento de saúde, de educação. Então ele realmente foi o verdadeiro governador do nosso Piauí. Então por isso a comunidade, a população piauiense está reconhecendo e garantindo o nosso futuro brilhante com o nosso futuro governador Silvio. Candidata, a senhora é médica, o candidato a governador Silvio Mendes é médico, e a saúde é um dos pilares centrais desse plano de governo da oposição. Qual a avaliação da saúde do estado do Piauí hoje e quais as propostas que a sua candidatura, a candidatura da oposição de Silvio Mendes, apresentam para o Piauí a partir da sua área, a partir da área da saúde? Eu, como médica, fui médica do interior, como muitos devem saber. Fui médica em Miguel Alves, em Lago Alegre, em Nossa Senhora dos Remédios, em José de Freitas. Então, eu realmente fui médica do interior e entendo como é que funciona a saúde do interior. Infelizmente, nossa saúde, ela está ambulancioterapia. Qualquer coisa a mais que a pessoa tenha, uma simples dor de cabeça, ela pode não ter a medicação, ter que pegar uma ambulância para ir para Teresina. Então, a nossa saúde é extremamente concentrada na nossa capital, infelizmente. E um dos grandes marcos, né, que nós queremos fazer é o fortalecimento dessa regionalização da nossa saúde. Inclusive, nós temos um projeto de lei para colocar centros de referência especializado, de atendimento médico especializado em cada microrregião, em cada uma das 11 microrregiões do nosso Piauí, para evitar esse deslocamento da população, aquela pessoa que vem lá de Puraimatá, que vem lá de Morro Cabeça no Tempo, percorrer 600, 700, 900 quilômetros só para ter um atendimento especializado aqui na nossa capital. Então nós queremos, eu e o doutor Silvio queremos realmente esse fortalecimento da nossa regionalização da nossa saúde. Além da saúde, candidata, qual no seu programa, na sua plataforma, quais são os outros pontos que a senhora destacaria como pontos que a senhora, chegando à Assembleia Legislativa, vai trabalhar para colocá-los em prática? Nós temos a nossa educação, que nós sabemos que o prefeito Firmino Filho foi um grande entusiasta da educação de Teresina. Não é à toa que foi eleito por 2 vezes a melhor educação dentre todas as nossas capitais. Então, nós temos esse dever de levar a educação como uma prioridade, como a prioridade do nosso mandato como deputado estadual. Nós sabemos que o nosso estado do Piauí tem o maior índice de analfabetismo dentre todos os nossos estados. Então, nós temos que focar na nossa educação, fortalecendo o nosso ensino médio, fortalecendo o ensino básico, assim como o prefeito Firmino Filho conseguiu fazer isso em nossa Teresina. Nós queremos levar esse espelho para todo o nosso Piauí. Nós precisamos disso, porque através da educação existe a melhoria da qualidade de vida, existe a melhoria do acesso ao emprego, acesso à renda. Então, tudo isso favorece ao crescimento do nosso Piauí. Por isso que é uma das nossas prioridades. Teresina. Está uma discussão muito grande em Teresina, né, Tássio? Votação em Teresina, como é que vai ser a votação em Teresina? 200 mil votos. Nós tivemos outras eleições em que o ex-governador Antônio Dias ganhou em Teresina, né? Chegou a ter maioria em Teresina. Uma maioria muito elástica, mas uma maioria. Nessa eleição, todos são unânimes em dizer que, obviamente, o candidato Silvio Mendes terá a maioria por vários motivos.
foi prefeito 2 vezes, participou de várias gestões do prefeito Firmino Filho, a ligação com o prefeito Firmino Filho. Como é que a oposição tem avaliado esse cenário de Teresina? Ou seja, Teresina, na visão da oposição, pode dar uma boa margem para o candidato Silvio Mendes a ponto de, por exemplo, ficar um pouco mais difícil reverter esse cenário do interior? Nós estamos a cada dia mais confiantes na nossa maioria aqui em Teresina. Por onde a gente passa, a gente vê que o prefeito Silvio Mendes, ex-prefeito Silvio Mendes, é muito bem recebido em todas as zonas da capital. Então, isso só fortalece essa nossa margem, só fortalece esse nosso pensamento que vamos ganhar de o dobro ou então, quiçá, o triplo, né, do nosso opositor. Como a gente comenta justamente que é o fortalecimento da nossa Teresina, né? Porque a nossa Teresina já experimentou o governo do nosso futuro governador Silvio Mendes e quer realmente isso para todo o nosso Piauí, porque a gente sabe que nós precisamos de um gestor, nós precisamos de alguém que realmente construa um Piauí novo. Bom, estamos chegando ao final, eu queria aproveitar aqui, aí é a hora da senhora não só falar o nome, mas o número também, pedir voto mesmo. Nós queríamos aqui agradecer a todos os telespectadores que estão aqui assistindo a gente, dizer meu muito obrigada, dizer, fazer esse chamamento para a população para votar, porque hoje em dia tem muita gente que não quer votar. Então, eu como presidente dos Jovens Progressistas, principalmente faço esse chamamento para os jovens e eu quero pedir aqui seu voto de esperança, seu voto de apoio, seu voto de gratidão ao prefeito Firmino Filho, justamente para nós levarmos esse legado para a Assembleia Legislativa e para todo o nosso Piauí. Meu número é 11456, é muito fácil, 11 é o número do partido, 45 do prefeito Firmino Filho, só adiciono 6, é o mesmo número da deputada Lucy Soares, então nós estamos aqui para dar continuidade a toda essa caminhada, continuidade a todo esse projeto que o prefeito Firmino Filho tinha. E eu agradeço desde já. Obrigado mais uma vez pela presença. Olha, eu vou aqui nessa câmera aqui, Jonas, para a gente fechar aqui e conversar com o Tassi, para a gente encerrar e fazer um balanço aqui, que é o seguinte, essa polêmica em relação, Tássio, só para quem está nos acompanhando agora na quarta-feira, saber o seguinte, continua a polêmica em relação ao candidato Gutenberg. Né? Sim. O candidato Gutenberg era candidato e apoiava Rafael Fonteles. Aí, o candidato Gutenberg declarou apoio a Silvio Mendes. Agora o MDB quer o dinheiro de volta. Como é que fica, Tássio? É uma polêmica que se instalou na cidade de Picos, né? Gutenberg foi candidato a vice de Araujinho, recebeu numa semana os 350 mil, na outra semana foi para a oposição. O valor foi 350? O valor foi 350 mil, transferência eletrônica, caiu na conta do Diretório Nacional do MDB. Além de ser uma polêmica, Douglas, é uma situação de um contrato extraoficial que se faz dentro do partido para receber esse apoio, né? Não são todos os candidatos que receberão a verba da sigla. Então, se criou essa situação desconfortável por descumprir um acordo extraoficial e, claro, se aguarda. Ele se pronunciou oficialmente, nós trouxemos aqui no Política do Dia da Sexta, diz que não pretende devolver o valor, né, que vai tocar a campanha, e que a campanha está se fortalecendo após receber o apoio de Silvio Mendes. Esse dinheiro só vai ser devolvido se for da Justiça. Se houver uma ação judicial, se houver uma decisão judicial para devolver esse dinheiro, porque é difícil, é muito complicado. E, aliás, não há essa questão do dinheiro, você cobriu as várias reuniões do MDB, uma dificuldade tremenda de segurar candidatos, porque não tinham apoio financeiro. Isso foi conseguido através do senador Marcelo Castro, vamos ter a chave do cofre, né? Então, foi conseguido com o senador Marcelo Castro. Aí eu perguntei ao deputado Henrique Pinto, deputado, foi contornado, deputado, está todo mundo sorrindo lá, está com sorriso de ponta a ponta. Mas aí, os 350 mil já dá para dividir para outros e tal. Eles querem reforçar as candidaturas femininas mais ainda do que as masculinas e tal. Além de ser obrigatório 30% de toda a verba ser direcionada às mulheres, né, do partido, é uma obrigação. Outro ponto interessante, Douglas, é que a fusão cruzada tirou a representação federal do MDB. Só o PSD que vai ter representação federal. Então a direção nacional do partido entende que se não vai ter voto para federal, não vai ter verba. Então foi aí a raiz da polêmica dentro do partido. Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos sobre esse dinheiro que foi depositado, 350 mil. No contexto da eleição, para mim é muito dinheiro.
É dia demais. Agora, no contexto da eleição, sim, a gente considerar... Falar nisso, a gente está acompanhando, inclusive, para e passo os depósitos, né, que estão sendo feitos. O MDB, engraçado, né, Tasso? O MDB tem sido os maiores contribuidores da campanha de Rafael Fontelli, mais do que o próprio PT. Mais do que o próprio PT, e a gente tem acompanhado no Jornal Dia, no Portal Dia, em todos os veículos, os balanços, né? E claro, vamos fazer uma análise semana após semana. Já que estamos caminhando para o final, Douglas, vamos também fazer uma cobertura amanhã, na quinta-feira. Importante destacar as vozes do 7 de setembro, desta quarta-feira, das ruas. Nós teremos, então, muitas manifestações Brasil afora. Aqui no Piauí também, nós tivemos a parada do 7 de setembro e vamos fazer a representação e a cobertura, né, desse 7 de setembro, que nesse ano ganha um caráter de ato político. E antes, uma última informação. Tanto Rafael Fontelli quanto Silvio Mendes prometem grandes surpresas a partir do 7 de setembro. A partir do 7 de setembro. Então, 7 de setembro hoje, amanhã e depois, tem muita novidade dos dois principais candidatos. Obrigado, Tasso, mais uma vez. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. Tasso, que é do Jornal Dia e do Portal Dia, e um abraço especial, um agradecimento especial a você que nos acompanhou, de Teresina, do interior do estado, que esteve conosco até agora, nesta quarta-feira. Muito obrigado. Fazendo um convite especial para nos encontrarmos amanhã, às 1h25. Logo após a propaganda eleitoral, começa o jornal O Dia News. E você sabe, a maior cobertura das eleições em todo o estado é aqui no sistema O Dia de Comunicação. Até lá!